Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, nós estamos muito felizes nessa noite de poder estarmos aqui adorando ao nome do Senhor. Gostaria de pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Juízes, seu capítulo de número 6. Eu creio que o Senhor continuará falando aos nossos corações nessa noite. É muito bom podermos nos reunirmos e sentir a presença de Deus. Juízes, capítulo de número 6, nós vamos ler dos versos 11 até o verso de número 16. Depois nós leremos o verso 25 e o versículo 34. Para ganharmos tempo, Juízes, capítulo 6, versículo 11, a seguir nos diz: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram? E eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa tua força e você vai livrar Israel da mão dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Então, mas disse o Senhor: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como fosse apenas um homem. Versículo 24 nos diz: Então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe deu o nome de Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite, disse o Senhor mais a Gideão: Leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Aserá, que está junto ao altar. Versículo de número 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão e fez soar a trombeta, convocando todos da família de Abiezer para o seguir. Os irmãos, podem vos assentar. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Para essa noite, irmãos, nós temos um texto que ele é bastante conhecido, entre todos nós. Quem nunca já foi edificado com a palavra e o poder de Deus sendo derramado na vida de Gideão. Quantas experiências esse homem que se olhava pequeno diante de grande propósito que Deus tinha na vida dele, e nós já ouvimos diversas vezes essa palavra, mas eu creio que nessa noite, Deus ele pode, através de uma palavra tão conhecida, abençoar as nossas vidas, restaurar a nossa comunhão, fortalecer a nossa fé. No texto que nós vamos nessa noite mencionar aqui, eu tenho certeza que o Senhor ele pode renovar a nossa aliança com Deus para que caminhemos acreditando que Deus sempre é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Quando a gente olha, irmãos, para o livro de Juízes, nós aprendemos que, de forma resumida, esse livro ele vai tratar como que as 12 tribos de Israel, elas se estabeleceram na terra da promessa. Existia uma promessa que era antiga, a promessa foi dada lá para Abraão, quando ele se separa de Jó, de seu filho Ló, quando Ló ele vai para as Campinas, e aí Abraão ele vai para uma terra que não era tão boa, tão apetitosa aos olhos. O Senhor libera uma palavra dizendo: olha, por onde você passar aqui, você pode correr essa terra de ponta a ponta, porque essa
terra eu darei a sua descendência. E aí, irmãos, essa promessa que foi derramada sobre a vida, né, de Abraão, que aquela terra seria dele, dos seus descendentes, essa promessa ela é renovada, ela passa para o seu filho Isaque, depois passa para o seu filho Jacó, e Deus ele levanta, né, uma nação através de Jacó, dos seus 12 filhos, e nós vemos, irmãos, no livro de Josué, quando Josué ele cumpre o chamado e o propósito do Senhor, ele guerreia as guerras, ele conclui a obra que o Senhor começou com Moisés, e nós vemos no livro de Josué Deus dando descanso ao povo e cumprindo a palavra que Deus tinha liberado para Abraão, para Isaque e para Jacó. Aqui, irmãos, o Espírito do Senhor ele já enche o meu coração, porque o nosso Deus, ele não é o Deus de promessas vazias. Pode passar tempo, pode passar ano, as circunstâncias podem até parecer que não vão se cumprir, mas se o nosso Deus profetizou, se o nosso Deus prometeu, se o nosso Deus liberou sobre nós uma promessa, ainda que pareça impossível aos nossos olhos, ele tem o controle de tudo em suas mãos. Ele é o mesmo Deus que promete, mas ele também é o Deus que cumpre. Olha que coisa maravilhosa, Josué capítulo 21, dos versos 43 a 45, nos diz assim: desta maneira deu o Senhor a Israel e toda a terra que jurara dar a seus pais, e possuíram e habitaram nela, e o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme tudo quanto jurara aos seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor os entregou nas suas mãos, palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou a Israel, tudo se cumpriu. Nós temos no livro de Juízes, irmãos, o cumprimento dessa palavra. Todas as tribos que permaneceram, que serviram ao Senhor, né, que guerrearam, que desenvolveram a sua vida de acordo com a vontade de Deus, todas as tribos receberam recompensa, até a tribo de Levi, né, que não guerreou, mas estava ali, né, junto ao altar, no serviço, né, da tenda da congregação, até para os levitas houve herança, houve posteridade. Por quê? Porque o Senhor, ele é fiel em sua palavra, porque o Senhor, ele promete, ele cumpre. Então, no livro de Juízes, nós vemos esse cumprimento, e como as tribos, elas vão se relacionar na terra da herança. Tanto é que nos dois últimos capítulos de Josué, capítulo 23 e capítulo 24, Josué, ele chama todos os oficiais, né, todos os líderes das tribos de Israel, e depois todo o povo, e ele começa a fazer uma retrospectiva. Olha, nós não éramos ninguém, Deus nos tomou lá do rio Eufrates, Deus nos tomou através de Abraão e nos fez, né, multiplicar com Isaque, com Jacó. Nós éramos nada, descemos ao Egito, ali Deus multiplicou o nosso nome, saímos ali, né, com muitas riquezas, e agora nós estamos aqui. Aí no capítulo 24, Josué, ele chama todo o povo e ele diz: olha que coisa grande que Deus fez. Quem nós éramos, não tínhamos nada, mas Deus nos deu essa terra que hoje nós estamos provando. E aí ele começa a fazer, né, um pacto. Ele disse: olha, os nossos pais lá da além do Eufrates, eles adoraram outros deuses. Quando nós entramos nessa terra, muitos habitantes que estão antes do rio Nilo, eles adoram esses deuses vãos, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele faz ali uma resolução, ele chama a atenção do povo e diz: olha, nós estamos agora gozando da bênção, da herança que o Senhor nos deu, por isso permaneça fiel, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, se propõe a caminhar segundo aquilo que a ordem, né, na palavra de Moisés diz. Irmãos, a Bíblia diz que esse povo, eles ali disseram: não, nós
nós vamos sim servir ao Senhor, nós jamais vamos abandonar a Deus, nós viveremos de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. E aí inicia o livro de Juízes, já no capítulo 2, no seu versículo de número 10, nós vemos que agora a radiografia do povo já está num outro nível, um povo que entra na terra crente, firme, declarando que jamais largaria o Senhor. Está um relato, e se levantou uma geração que não conhecia Deus, nem os seus feitos, e a palavra do Senhor vai nos dizer que Israel, por estar na terra da promessa, deixou-se corromper, deixou-se enredar pelos ídolos mundanos, deixou-se corromper pelas idolatrias, e eles entraram no ciclo. Você vai ver isso em todos os capítulos, e é um ciclo vicioso. Eles fazem o que é mal perante aos olhos do Senhor, depois eles são afligidos, depois eles começam a clamar por uma libertação, e o Senhor vai e levanta juízes. Nós vamos ver, diante dos 14 juízes que tem nesse livro, o ciclo sempre se repete. Deus abençoa, o povo glorifica, depois se esquece, aí Deus manda os inimigos para afligir, aí os inimigos vai e acaba com o povo de Israel, aí o povo de Israel em aflição começa a clamar, tem misericórdia, aí Deus ouve a oração do povo, e Deus levanta sempre um juiz. E é sobre isso, irmão, que eu gostaria nessa noite de tratar conosco, a partir do capítulo de número 6, quem está agora afrontando a nação, o povo de Israel, são os midianitas. Os midianitas, na verdade, eram meio que parente dos israelitas, porque Midian é um filho de Abraão com Quetura. A palavra do Senhor no capítulo de número 6, no primeiro versículo, diz que o povo, os filhos de Israel, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus entregou eles na mão dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas, irmãos, eles trabalhavam de uma forma para totalmente acabar com o prazer do povo de Israel. Olha o que diz o versículo de número 2: os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Aqueles midianitas, eles deixaram o povo totalmente sem a sua casa. Eles entraram sobre a terra, e de maneira que a única forma dos israelitas escaparem era deixando o seu lugar de habitação. Eles sobem para o monte. No versículo de número 3, diz que toda vez que Israel semeava, os midianitas viam e acabava com aquela semeadura. A plantação ainda não tinha crescido, ou seja, a expectativa para o futuro estava sendo afligida pela mão dos midianitas. No versículo 4 e o versículo 5, eles destruíram também qualquer novidade da terra, não deixava rebanho, não deixava gado, eles entravam na terra, acabava com o campo, eles assolavam todo Israel, ao passo, irmãos, de que a alegria dos israelitas começaram a acabar. E foi justamente nesse contexto que Deus levantou um homem por nome Gideão. O primeiro versículo que nós acabamos de ler, irmãos, diz que enquanto o anjo do Senhor veio, ele se assentou no carvalho que está na região chamada Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr por salvo dos midianitas. Olha que coisa interessante, quando Deus, ele vê que Gideão, ele está pronto para fazer alguma coisa, ele se assenta mais perto daquele homem, mas Deus, ele não se revela de forma precipitada através do anjo do Senhor. A Bíblia diz que o anjo se assentou ao carvalho, debaixo do carvalho, para observar
observar as atitudes que Gideão ele estava tomando no momento daquela grande aflição. Deus, nesses últimos dias, está com o seu Espírito observando o posicionamento que nós tomamos. Muitas vezes o Senhor ele não se revela, o Senhor ele não fala, o Senhor ele não age com o seu braço forte, mas os olhos dele estão sobre nós para ver qual vai ser a nossa atitude no momento da dificuldade. Semelhante o povo de Israel, que estava passando por momentos de aflição, a momentos de tribulação. Nós constantemente passamos por momentos de dificuldade. Os midianitas, os inimigos, eles se levantam contra a nossa casa. Muitas vezes, irmãos, tem pessoas que vêm para o culto, mas não sabem como ficou a sua casa. Eles saem de casa com um sentimento de abandono. Os israelitas, eles largaram as suas casas para morar em covas. Nós sabemos, irmãos, que covas nunca foi uma moradia perpétua, mas para escaparem com a sua vida, eles te perderam o prazer de estar na sua própria casa. Quantas vezes nós passamos por dificuldades que não temos nem prazer de voltar, e aqui pelos olhos do Espírito, eu não sei qual a situação tem se desenhado lá no seu lar, mas você chegou aqui nesta noite, e o Senhor nos manda dizer que Ele está observando a tua atitude. De repente, se você ficasse em casa, nada mudaria, mas você tomou a decisão de ir ao encontro do Senhor, e nessa noite Deus, Ele está olhando, Ele está nos observando. Quantas vezes nós esperamos que o Senhor haja e levante A ou levante B, mas Deus, Ele quer nos levantar na nossa casa, nos levantar na nossa família. Se você pode receber essa palavra, Deus nesses últimos dias não levantará ninguém para salvar a tua casa, vai ser o teu posicionamento. Deus vai te levantar e alguma coisa vai ser feita. Deus ainda usa homens. Deus ainda usa homens, porque nós vemos, muitos homens de Deus, pastores, muitos apóstolos, muitos profetas, e às vezes a gente vê a nossa pequenez, a gente jamais imagina que Deus quer nos usar, mas Deus quer te usar. Você é um ser humano que está na dependência de Deus. Deus nos trouxe aqui para dizer que Ele vai te usar. Agora, não basta apenas vir, nós temos que ter um posicionamento. A primeira característica da pessoa que o Senhor quer usar para mudar qualquer tipo de situação, que são pessoas que gostam de trabalhar. O anjo, ele está observando lá debaixo do carvalho lá, que está em Ofra. E o que Gideão estava fazendo? Estava de braço cruzado, estava murmurando da vida, estava reclamando porque os midianitas vieram e acabaram com tudo. Não, meus irmãos, a Bíblia diz que ele estava até mesmo num lugar improvável, malhando trigo no lagar, mas o lagar era a providência que Deus tinha para a vida dele, para aquele momento. Às vezes, meus irmãos, nós não temos tudo aquilo que nós queremos, mas o Senhor coloca alguma coisa em nossas mãos, é para a gente trabalhar. Se Deus ainda não te deu aquilo que você espera, continue trabalhando com aquilo que você já tem. Quando Moisés ele viu o mar fechado, ele clamou ao Senhor, e a resposta de Deus para Moisés era: por que clama a mim? O que você tem nas mãos? Senhor, eu tenho um cajado, então toca aí. E quando Moisés ele tocou, as águas se abriram. Tanto Moisés como Gideão estavam fazendo alguma coisa para que aquela situação fosse totalmente transformada. Precisamos, irmãos, é culto da vitória, precisamos tomar uma atitude e trabalhar para que as coisas sejam transformadas. Nós não podemos ficar com nossos braços cruzados, nós não podemos ver as coisas acontecerem e no nosso lábio só palavra ruim, palavra de tristeza. Nós precisamos tomar uma posição, e eu me coloco em primeiro lugar. Nós precisamos fazer alguma coisa para que as coisas sejam transformadas. Ele estava malhando trigo no lagar.
Se a gente olha o versículo de número 37 desse mesmo capítulo, quando Gideão ele vai fazer uma prova com Deus, ele pega um novelo, não é isso? E ele coloca lá na eira. Ele tinha acesso à eira. Então, não era porque ele não tinha um outro lugar para malhar o trigo, ele tinha. Mas se ele subisse a eira, os midianitas iriam ir contra ele e iria acabar com tudo. Então, o lagar foi uma estratégia de Deus para ele e a sua casa não ser poupada. Às vezes, o que nos falta é pedir ao Senhor uma estratégia certa, para que o Senhor, trabalhe naquilo que nós precisamos. É verdade que a gente sabe que não era o lugar correto, era numa outra circunstância, mas ele estava fazendo aquilo que podia naquele momento. O que nós podemos fazer para mudar a nossa situação? E às vezes a gente reclama de tantas coisas, o inimigo está furioso sobre a nossa vida financeira, às vezes é só reduzir o uso do cartão de crédito, às vezes a gente reclama que está uma prova em casa, às vezes é só falar um pouco menos, às vezes a gente reclama que tem a perseguição no trabalho, às vezes é só trabalhar para que a perseguição não se levante. Irmãos, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos, porque Deus, se Deus nos colocou no lugar onde estamos, é para que o nome dele seja glorificado. Então, com todo carinho, meu irmão, pare de dar desculpa e faça alguma coisa para que o Senhor, ele mude essa situação. Deus usa pessoas que gostam de trabalhar. Nos versículos de número 12, se você puder deixar a sua Bíblia aberta, e no versículo de número 16, nós temos mais uma característica das pessoas que Deus quer usar. Até antes de falar isso, é porque hoje em dia as pessoas estão tão acostumadas com a exposição, dado ao nosso tempo, Instagram, Facebook, todo mundo hoje está em evidência. Eu lembro quando eu era adolescente, para fazer um online, uma live, tinha aqueles carros com aquele satélite. Eu sei que algumas pessoas não vão lembrar disso, mas era uma van fechada, aquele satélite gigantesco, tudo para entrar ao vivo na televisão. Então, hoje, muitas pessoas querem estar sempre em evidência, mas deixa eu falar uma coisa, com todo carinho, Deus jamais nos usará sem antes nos tratar. É porque as pessoas querem ser usadas, mas não querem ser tratadas pelo Senhor. Quem sabe malhar o trigo no lagar é a estratégia que Deus está usando para te moldar, para me moldar, para me trabalhar, para trabalhar na sua vida. De repente queremos os holofotes do eirado, mas o convite do Espírito para as nossas vidas é: se for preciso, entre no lagar, faça o que você pode com o que você tem, e o meu nome será glorificado, assim diz o Senhor para as nossas vidas. Deus quer nos usar, mas para Ele nos usar, precisamos trabalhar. Versículo 12, olha o que nos diz o texto. E o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor está com você, homem valente. E Gideão respondeu: ah, meu Senhor. Versículo de número 16 nos diz: mas o Senhor lhe disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como fosse apenas um só homem. Olha aqui uma outra característica das pessoas que Deus, ele quer usar, mesmo diante daquilo que o Senhor falou que faria. Essas pessoas que Deus usa são totalmente dependentes de Deus. O Senhor é contigo. Olha que coisa. Embora ele fosse valente, embora ele estivesse fazendo alguma coisa, este homem, ele dependia totalmente do Senhor. Irmãos, que característica maravilhosa é sermos totalmente dependentes de Deus. É verdade que Deus nos deu o dom, é verdade que Deus nos deu talento, é verdade que o Senhor nos deu diversas habilidades, mas o Senhor, ele conta com que nós sejamos totalmente dependentes dele. Deus disse para Moisés: Moisés, eu já não aguento mais o povo. Moisés, olha, o meu anjo vai à tua frente, eu já te dei a graça para você liderar esse povo. E Moisés falou: Senhor, não me faça dar nenhum só passo deste lugar, se a tua presença não estiver comigo. Precisamos ser dependentes de Deus, irmãos.
Porque a estratégia de Deus nunca falha. Quando nós dependemos de Deus e deixamos o Senhor agir à nossa frente, ainda que se levante um mundaréu de pessoas, ainda que um exército se levante, ainda que 1000 se levante, ele vai cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque a nossa dependência não está em nós, não está em nossas habilidades. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a confiar. Eu preciso aprender a confiar em Deus. Versículo de número 14. Então o Senhor virou para Gideão e disse: vá nessa tua força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Deus liberou aqui uma promessa sobre ele: você vai livrar, porque sou eu que estou te enviando. Deus usa quem tem promessa, Deus usa aqueles que Deus ele tem promessa. Eu tenho certeza nessa noite que Deus ele liberou sobre a sua vida em várias áreas promessas infindáveis, coisas grandiosas, ainda que você olhe para si mesmo e diga: isso é muito grande, eu não sou capaz. Se você tem promessa da parte de Deus, ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa, ele está contigo. De repente você olhe para Moisés e diz: eu jamais posso ir, porque Moisés ele foi, é um grande líder, e a palavra de Deus para nossas vidas é a promessa: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Assim como o Senhor foi com Moisés, o Senhor ele foi com Josué, assim como o Senhor foi com todos os homens da Bíblia que se colocaram na disposição de Deus, Deus também é com você. Deus tem promessa para a sua vida. Se mantenha firme nessa promessa, porque o Senhor vai te usar de maneira poderosa. Muitos abrem mão da promessa, muitos deixam a promessa de trás, porque tem levante, e é verdade, quem tem promessa tem levante, é ou não é, irmãos? Quando Deus ele quer cumprir a promessa dele sobre a nossa vida e libera-nos para a gente uma direção, a primeira coisa que se levanta são dificuldades. E às vezes nos lugares mais impossíveis de acontecer. Às vezes é quem está do nosso lado, às vezes é quem disse que estaria conosco. Mas meu irmão e minha irmã, não abra mão da promessa. A promessa de Deus ainda está de pé. Lembra de Caleb, quando Moisés prometeu aquela terra, passaram-se 45 anos, e no momento de receber a terra, ele disse para Josué: Josué, assim como eu era forte há 45 anos, eu continuo na expectativa da promessa. Eu vou entrar nessa terra e Deus vai glorificar o nome dele sobre nossas vidas. Não, irmão, não abandone a promessa. Se o Senhor prometeu abençoar a sua casa, salvar o seu cônjuge, mudar a vida do seu filho, abrir aquela porta, continua crendo na promessa, porque ele é fiel, irmão. O inimigo quer roubar a nossa fé, quer roubar a nossa expectativa, quer roubar a nossa alegria de servi-lo, mas nessa noite o Senhor ele está nos lembrando: nós temos promessa, e se nós nos mantivermos firmes, o Senhor cumprirá todas as promessas sobre nossas vidas, porque toda promessa requer uma posição. As promessas de Deus, elas sempre estão condicionadas ao nosso procedimento diante de Deus. Se pegarmos lá em Isaías, se eu não me engano, 1:19, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Deuteronômio capítulo 28, se atentamente ouvirem a voz do Senhor teu Deus, aí sim é bênção, te seguirão. Irmãos, precisamos ter um posicionamento de permanecer fiel, para que a promessa de Deus se cumpra em nós. Não abra mão da promessa, fique firme no Senhor. Deus ele é o teu ajudador. De repente tem momento que você está quase abrindo mão, aí o Espírito Santo ele renova, ele te fortalece, ele te restaura. Por isso nós precisamos crer na promessa que Deus ele tem sobre nossas vidas. E aí Gideão, no versículo 15, ele vai dizer: mas como, Senhor? Como eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Mais uma característica: Deus usa as pessoas que se humilham diante dele.
Deus usa as pessoas que se humilham diante dele. Lembra de Isaías, quando o Senhor disse que ele iria? Ele disse: Senhor, ai de mim, minha boca não é pura, meus lábios não é puro, eu habito num povo impuro. Jeremias também no capítulo 1, lá no versículo 8, salvo engano, diz que: Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Moisés também, capítulo 3, Senhor, eu sou pesado. Irmãos, todos os grandes homens de Deus, eles, ao serem chamados, eles reconheceram que eles não tinham a capacidade deles, mas aí se humilharam diante da presença de Deus. Porque se humilharam, Deus se exaltou através da vida deles. Nós fomos ensinados, né, ou melhor, a gente ouve, né, que Deus exalta os humilhados, né? Os irmãos conhecem, não, Deus não exalta os humilhados. Aqueles que se humilham é que o Senhor exalta. Porque ser humilhado não depende da gente. Alguém pode nos humilhar, mas humilhar-se é uma decisão que cada um de nós tomamos. Então, a marca das pessoas usadas por Deus, elas são humildes. Elas entendem que a obra é grande e que elas não têm capacidade. E é aí que a graça do Senhor, ela nos capacita. É aí que o poder do Espírito vem sobre nossas vidas e muda as situações. De repente, irmãos, você olha para a sua casa, você olha, né, para a sua situação e diz assim: isso não vai acontecer porque eu sou o menor, eu sou aquele que não tem expressão. Mas o nosso Deus, ele é especialista em usar o menor. Quantos conhecem o rei Davi? Todos nós, né? Mas ele também era o menor da casa. As pessoas olham Davi só lá, né, como o rei de todo Israel, mas esqueceu de antes que ele assumisse todo Israel, ele foi considerado o menor e foi tirado lá de trás das ovelhas. O Senhor vai nos tirar, irmãos, de onde nós estamos, lá atrás, porque a pessoa que se coloca sempre atrás não é que ela é uma covarde, é que ela entende que as coisas são grandes e a sua dependência está em Deus. Ele se humilha, e quando nós nos humilhamos diante da presença do Senhor, Deus, ele mostra que o nome dele é maior, porque para Deus, irmãos, operar pouco importa para aqueles que têm muita força ou aqueles que não têm força nenhuma. Mas uma coisa eu sei, que nós estamos nos humilhando debaixo da presença do Senhor, e no tempo certo o Senhor nos usará para a glória do nome dele. No versículo de número 25, nós temos mais uma característica. Eu já estou indo, né, encerrando. Deus, ele vai dar uma ordem para Gideão. E naquela mesma noite disse o Senhor a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro, de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é de seu pai, e coxe o poste da deusa Aserá, que está junto ao altar. Aqui a gente vê que Deus usa pessoas que elas se sacrificam, que estão dispostas a se sacrificar. O evangelho é um evangelho que é um convite à perca. O evangelho é um convite à renúncia. Nós vivemos tempos, né, que a gente vê, né, pare de sofrer, Deus tem bênção para você, saia do deserto e vai para... Irmãos, a vida com Deus é uma vida de sacrifícios. O primeiro sacrifício, Jesus disse: olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A ordem que Deus dá para Gideão, e ela é uma ordem muito específica: vai no altar, né, pegue o boi, né, ou o touro pertencia a alguém, ele estava numa colocação, ele tinha uma idade. Deus, ele não vai nos dar direcionamentos soltos. É o touro do seu pai, é o segundo touro, ele é o de 7 anos, lá tem um altar. Deus, ele fala constantemente o que nós precisamos desapegar para que o Senhor nos use da forma que ele quer. Com todo carinho, irmãos, porque nós somos aqui irmãos. Abra mão daquilo que Deus está falando para eu e você abrir mão há muito tempo. Às vezes nós sofremos, às vezes retardamos a obra do Senhor sobre nossas vidas, porque nós queremos nos apegar àquilo que o Senhor já falou para nós deixarmos.
Deus quer nos usar, mas a marca de toda pessoa que o Senhor usa é aquela pessoa que está disposta a sacrificar. Sacrifique aquilo que te afaste de Deus, sacrifique aquela amizade que mais te puxa contra o Senhor, sacrifique-se diante da presença do Senhor. Deus, Ele sabe, você sabe, eu sei o que eu preciso largar, irmão. Enquanto nós não abrirmos mão daquilo que o Senhor nos manda a sacrificar, as coisas não irão fluir. Mas se nós tomarmos uma posição nessa noite, se prepare que até você chegar na sua casa, algo diferente aconteceu. Porque precisamos estar disponíveis a sacrificar. E o versículo, para terminar no versículo 26, e naquela mesma noite, ele se levantou, e ele foi, e edificou um altar. Ele edificou um altar a Deus. Ele foi lá, irmãos, ele mexeu, num lugar terrível. Era ali, um altar de adoração. Eu imagino que tinha muito tempo ali naquele lugar. Eu imagino que muito tempo ali os seus pais adoravam, mas seguindo a ordem do Senhor, ele pegou o boi, ele sacrificou o boi, ele levantou um altar em adoração. Irmãos, nós entendemos pela palavra de Deus que altar fala de vida com Deus, e aqui eu retorno, Deus jamais nos usará se nós não tivermos vida constante com Deus, se nós não tivermos zelo pelos nossos devocionais, se nós não voltarmos a todos os dias, beber da fonte que nós cantamos aqui. Quero beber da fonte. E que fonte é essa? É a fonte que Jesus disse para a mulher: se você provar, vai gerar água que vai jorrar para a vida eterna. Essa fonte é Jesus, que se manifesta através da meditação da palavra, através da constância de uma vida de adoração. Deus, Ele quer nos levantar, mas antes de Ele nos levantar entre o público, Deus, Ele vai nos levantar dentro dos nossos quartos. A oração de Jesus é: vai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora o teu Pai em secreto, e o Deus que te vê em secreto recompensará você de forma pública. Eu profetizo aqui que o Senhor vai levantar a cada um de nós aqui nesta noite, mas a primeira coisa que Ele vai levantar é os nossos altares, que nós, irmãos, olhemos para as nossas vidas e dizemos: Senhor, eu preciso ter o meu altar restaurado, eu preciso ter o meu altar renovado. Quanto tempo você não chora mais diante da presença do Senhor? Quanto tempo você não parou sequer uma hora para ler a palavra do Senhor? Quanto tempo você não chora diante da presença do Senhor? E o convite de Deus para a minha e para a sua vida é hora de restaurar o altar, é hora de restaurar o altar, é hora de levantar o altar. É no altar que Deus se manifesta, é na nossa comunhão com Deus que Deus, Ele vai nos purificando, é nas nossas experiências que o Senhor marca as nossas vidas. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Chegou o tempo de vivermos das nossas experiências, mas para vivermos as nossas experiências, precisamos levantar de novo o nosso altar a Deus. Você vai ver milagre, você vai ver a mão de Deus, se nós nos colocarmos na posição de altares diante de Deus. Restaure o seu altar nessa noite. Gideão, ele foi, a partir do momento que ele restaura, levanta aquele altar, a Bíblia diz que o Espírito repousa e reveste ele, irmãos. Alguém que não se via, alguém que não se encaixava no projeto, mas alguém que era o chamado por Deus. Depois de ele desenvolver características que nos ensinam a como sermos usados e levantados por Deus, o Espírito do Senhor vem sobre Gideão e ele toca aquela buzina, ele proclama, e muitas pessoas começam a ser atraídas
ao lado de Gideão, meu irmão. Você vai ser um início de uma grande obra que Deus está para começar. Eu profetizo nações a partir da tua vida. Eu profetizo que o Senhor fará coisas grandes. Eu profetizo que você e a sua casa será liberta. Por onde você passar, as marcas do revestimento do Senhor estarão sobre a sua vida. E quando te chamarem, vai ser para ouvir os testemunhos que o Senhor, Ele fez através da sua vida. Ei, Gideão, Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele vai te usar. E o Senhor vai fazer coisas grandes e poderosas sobre as nossas vidas. Que nessa noite, nós saiamos daqui deste lugar, né, com essas verdades, com essas características. Se falta alguma, oremos ao Senhor para nos usar. Oremos ao Senhor para trabalhar em nós. Eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas. Eu agradeço a minha oportunidade, em o nome do Senhor Jesus. Deus nos abençoe.